Em continuidade à missão do Sr. Black e dar rumo à nova humanidade, através da nova série de podcasts de nosso canal, iremos disponibilizar em formato de narração em áudio a maior quantidade possível de todas as matérias em texto que se encontram em nossa página do Facebook, e assim compartilhar uma diversidade ainda maior de conhecimento. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar ainda é uma tarefa individual de cada ser. Mas juntos somos o exército da luz que pode mudar a nossa realidade. Facebook, uma nova humanidade, Sr. Black. Material complementar a esse podcast, com imagens ou vídeos, você encontrará em nossas páginas no Facebook, links na descrição deste vídeo. Por favor, conheça e curta nossas páginas e ajude a espalhar essas informações. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se já é inscrito, ative as notificações, clicando no sininho. Assim, sempre receberá o aviso de novos vídeos ou podcasts inseridos no canal. Agora, vamos às informações. Desperte. Nezara, o que todos devem saber. O que é? Como pode mudar o mundo e a humanidade? Lei Nezara. Como funciona? A Lei Nezara é uma sigla que significa National Economic Security and Reformation Act, Ato para a Reforma e Segurança Econômica Nacional. Trata-se de uma lei aprovada, secretamente, pelo Congresso norte-americano, portanto já vigente, em março de 2000, e sancionada pelo presidente Bill Clinton, em outubro de 2000, mas nunca divulgada ao público ou posta em execução, por correr em segredo de justiça. Praticamente, todos os governos de todos os países do mundo têm ciência da Lei Nezara, porque a recusa do governo norte-americano por essa lei em execução, levou esse assunto para a Corte Internacional de Justiça, sediada em Haia, na Holanda. Posteriormente, esse assunto também foi discutido na Organização das Nações Unidas, ONU. Para entender por que surgiu esta lei, precisamos recuar à queda da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Nessa ocasião, o sistema bancário norte-americano, apoiado pelo próprio governo, começou a implementar certos esquemas para se apossar das terras dos fazendeiros norte-americanos. Estes reagiram a essa expoliação entrando na justiça, e muitos anos se passaram nessa batalha judicial. Em 1993, a Suprema Corte dos Estados Unidos, praticamente por unanimidade, decidiu a favor das alegações do Farmers Union, Sindicato dos Fazendeiros, de que os bancos norte-americanos estavam fraudulentamente executando hipotecas de fazendas em conluio com o governo, e, ainda, que a emenda que instituiu o imposto de renda no país nunca foi apropriadamente ratificada por um número mínimo de estados da União. É exatamente neste ponto que se inicia todo um processamento secreto que levou à Lei Nezara. Uma ordem judicial extremamente estrita de mordaça, segredo, foi imposta a qualquer pessoa diretamente envolvida com este assunto. Os registros dos casos na corte foram selados, e o número do processo que dava detalhes do caso foi revisado até após a conclusão da implementação das determinações de reforma da Suprema Corte. Para implementar as reformas aprovadas, 5 juízes da Suprema Corte passaram anos negociando acordos com o governo dos Estados Unidos e com as outras partes envolvidas, bancos. Como esses acordos não funcionaram, os juízes autorizaram que as reformas fossem colocadas em forma de uma lei chamada de National Economic Security and Reformation Act, Nezara, que passou secretamente no Congresso em março de 2000. O segredo de justiça foi mantido através de ordens de mordaça muito restritas. As notícias sobre a Nezara vazaram a público, através da inteligência naval dos Estados Unidos, em junho de 2000.
A Corte Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, deliberou em 22 de agosto de 2002, que todos os países envolvidos, agora são 182, deveriam honrar seus contratos e mudar seus sistemas bancários em alinhamento com a Lei NISARA, como já concordado anteriormente. Todo o processo precisa começar nos Estados Unidos, em um clima de paz. Uma vez anunciado lá, os outros países devem seguir a liderança deles. A Lei NISARA estava para ser anunciada publicamente, via rede de rádio e TV, às 10 horas da manhã, dos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001. Todos nós sabemos o que ocorreu neste dia. Os ataques às torres gêmeas do World Trade Center começaram pouco antes das 9 horas da manhã naquele dia. Portanto, não existem sequestradores nesta história. O presidente George W. Bush precisava desesperadamente de uma guerra, um álibi, parcialmente para conseguir evitar este anúncio público. O motivo fica claro quando lermos os artigos da NISARA, listados mais abaixo. As vidas dos bombeiros de Nova York correram sério risco, quando eles descobriram o assassinato de cerca de 200 empregados bancários, que estavam trabalhando na primeira torre atingida, agilizando os procedimentos bancários necessários para a implementação do NISARA naquela manhã. A Lei NISARA inicia imediatamente um período de paz, e determina: 1. Restaura a lei constitucional. Nos Estados Unidos, o país vive em lei de guerra atualmente, no exato momento de seu anúncio público. 2. Remove o presidente, vice-presidente e todo o seu gabinete de seus cargos, assim como todos os membros do Congresso do ZEUA, devido às suas contínuas ações inconstitucionais. Todos eles serão removidos de suas funções pelo anúncio público do NISARA. Pessoal específico para cumprimento de lei irá remover fisicamente todos os membros do governo Bush de seus escritórios. Estas remoções irão permitir um novo comércio em nível nacional. Usando a linha constitucional de sucessão, NISARA irá instalar presidente e vice-presidente designados aceitáveis constitucionalmente, até que novas eleições nacionais possam ser feitas dentro de 6 meses após o anúncio público do NISARA. 3. Como o NISARA abole os estados inconstitucionais de emergência, o anúncio público do NISARA irá declarar a paz, e todo o pessoal militar dos Estados Unidos, no Iraque e Afeganistão serão chamados imediatamente de volta para os Estados Unidos. 4. Como remédio parcial para os 90 anos de fraude do governo e dos bancos, o NISARA exige zerar as dívidas em cartão de crédito e a implantação de alívio de débito a ser dado a todos os norte-americanos. 5. Inicia o sistema do Banco do Tesouro dos Estados Unidos, com uma nova moeda do Tesouro dos Estados Unidos, lastreada em ouro, que foi extinto pelo presidente Nixon. A Reserva Federal. O Federal Reserve é uma empresa privada, não federal, pertencente aos Illuminati, é extinta em suas instalações, e a maioria dos funcionários são absorvidas pelo sistema do Banco do Tesouro dos Estados Unidos, US Treasury Bank System. 6. Extingue o imposto de renda nos Estados Unidos, e cria uma taxa de venda nacional aplicável a itens novos não essenciais, como receita para o governo. Itens essenciais, como alimentos e remédios, e itens já usados, ficam isentos de taxa de venda. Pelo item 2 acima, percebe-se porque o presidente Bush arquitetou e comandou os atentados de 11 de setembro de 2001. Aparentemente, este tema do NISARA tem o envolvimento de mestres ascensionados, como o personagem conhecido como Conde de Saint-Germain e Sananda Kumara, Jesus Cristo, além de ter a cooperação de seres extraterrestres e intraterrestres. Após o anúncio do NISARA, haveria o pouso público de naves extraterrestres, discos voadores, iniciando um período muito produtivo de despoluição ambiental do planeta, Gaia. Agora, seguem novas informações sobre o NISARA. NISARA, atualização de informação, Ato para a Reforma e Segurança Econômica Nacional, NISARA, Estados Unidos, e GESARA, Global, NISARA.
O Ato para a Reforma e Segurança Econômica Nacional é um programa de prosperidade global à beira de ser anunciado e ativado. Este programa é apoiado por metais preciosos entregáveis, bem acima de 4 decilhões de dólares norte-americanos, 40 zeros. Este dinheiro será usado para comprar todas as empresas e cartéis bancários. Nezara também irá zerar, cancelar permanentemente, todas as dívidas pessoais, corporativas e nacionais em todo o mundo. Verbas Nezara foram originalmente programadas para serem lançadas no ano de 2000, mas a Casa Branca de Bush e seus conspiradores bancários impediram o desembolso através de um controle pan-corporativo global de todos os principais meios de comunicação, e quase todo o conhecimento da existência de Nezara foi suprimida. No entanto, quando o Programa de Prosperidade Global, Nezara, for anunciado de forma aberta e publicamente, ele irá alterar permanentemente a civilização humana em todos os sentidos relacionados. Todos os 8 bilhões da população humana irão beneficiar-se do Nezara. E a Terra finalmente será livre para experimentar-se como o planeta abundante que foi criado para ser. Poucos compreendem que há mais do que ouro suficiente para fazer todas as moedas humanas em circulação. Isso significa que todo e qualquer ser humano poderia se tornar um multimilionário instantaneamente sem dívidas de qualquer tipo, se apenas dado os recursos. Nezara é sobre a partilha dos recursos de ouro, guardados da humanidade para a humanidade, com a humanidade pela humanidade, ao redor do planeta de forma justa. Nezara é sobre a colocação de sistemas bancários benevolentes e operadores no lugar em todo o mundo para entregar a dita igualdade monetária, de forma consistente, sem que qualquer indivíduo na Terra esteja fora do alcance do programa de redistribuição da riqueza do Nezara. E nenhum indivíduo ou organização em qualquer lugar na Terra será capaz de parar o Nezara uma vez que este comece. O volume do Nezara irá cancelar todas as dívidas de cartões de crédito, hipotecas e outras dívidas bancárias devido à forma ilegal e corrupta de atuação bancária e do governo em todo o mundo. O imposto de renda será abolido também, pois o Nezara irá tornar impostos pessoais monetariamente desnecessários. Um novo imposto de taxa única de 14%, sobre os novos itens não essenciais, irá fornecer o fluxo de receita sustentável para todos os governos nacionais, pós-Nezara. Haverá maiores benefícios para idosos e crianças pós-Nezara. Nos Estados Unidos, haverá um retorno à lei constitucional, em todos os níveis do sistema legal. O presidente dos Estados Unidos e vice-presidente serão afastados do cargo, como efeito imediato, antes do final do seu mandato presente sob o Nezara. O mesmo acontecerá com todos os membros do Congresso, juntamente com seus manipuladores da Cabala. Todos serão substituídos de forma constitucionalmente aceitável, por um presidente Nezara e um vice-presidente designado, possivelmente incluindo pessoas como o general Joseph Dunford, o general Carteron, em troca de anistia. Donald Trump estará assim autorizado a expor temporariamente as maquinações da Cabala, em especial a Fundação Clinton e a administração Obama, como sendo a mesma coisa. Haverá novas eleições presidenciais e legislativas no prazo de 120 dias do anúncio Nezara. Estas eleições serão cuidadosamente monitoradas para evitar a fraude eleitoral e outras atividades ilegais por grupos de interesses especiais ou sindicatos secretos. A nova moeda do Tesouro dos Estados Unidos virá para frente, apoiado por ouro, prata e outros metais preciosos. Um novo sistema de Tesouro dos Estados Unidos também será iniciado em alinhamento com a lei constitucional. O sistema do Fed será abolido após um ano de transição. Privacidade pessoal, financeira, médica e da internet também serão restaurados. Todos os juízes e advogados serão reciclados em direito constitucional, ou serão demitidos. Todas as ações militares agressivas do governo dos Estados Unidos, em todo o mundo cessará, e será estabelecida a paz global. Reivindicações dos agricultores serão pagas em primeiro lugar, com assentamentos para incluir o perdão imediato da dívida de $300 mil, incluindo hipotecas,
cartões de crédito e empréstimos, para cada família de agricultores. Reformas semelhantes terão lugar em todos os países em todo o mundo como parte do GESARA, Ato para a Segurança e Reforma Econômica Global. Enormes somas de dinheiro serão disponibilizadas para projetos humanitários e criação de emprego. Todos os cidadãos americanos com idade superior a 21 anos receberão os $100.000 por mês por 12 anos. Tecnologias suprimidas, tais como dispositivos de energia livre, equipamentos de limpeza da poluição e máquinas de cura sonora serão liberados para uso livre para todos. E, embora o exato termo NESARA não pode ser usado inicialmente para descrever publicamente o pacote global de prosperidade, humanitário, de infraestrutura e de refinanciamento em moeda que se tornou necessário, o termo acabará por tornar-se comum com o tempo. Com mais de uma década e meia ter passado, desde o ano de 2000, e com a deterioração corrupta da maioria dos aspectos da vida no mundo ocidental ter alcançado tal degradação visível, os aspectos NESARA das reformas necessárias serão dobrados em uma série de outras iniciativas de resgate financeiro e organizacional, que a Ásia e os BRICS têm tomado agora a liderança. Além disso, algumas informações muito históricas sobre a corrupção, ao longo dos séculos na Casa Branca, se cruzam com a desobstrução de reformas NESARA da América, e será tornado público. O Vaticano esteve centralmente envolvido em muitas maquinações por trás das cenas, envolvidos com o bloqueio NESARA, desde o 2007 e 2008, do colapso financeiro global. Em abril de 2008, depois do Papa Giuseppe Ratzinger, Papa Bento XVI, ter falhado em uma tentativa de requerer uma grande parcela dos fundos de prosperidade NESARA, ele teria dito para colegas próximos: as pessoas pequenas não conseguem lidar com esse dinheiro corretamente, somente a igreja pode. O audacioso roubo de dinheiro de Ratzinger tinha que ser resolvido no Tribunal Mundial em Haia. Este foi responsável por atrasos mais graves. Falando a um grupo em Washington na quinta-feira 17 de abril de 2008, o Papa disse: se os camponeses pensam que estão caminhando para obter esse dinheiro, eles têm outra lhes aguardando. Isso nunca vai acontecer. Ele não estava falando sobre os 2 trilhões de dólares, ele estava se referindo aos fundos de prosperidade globais ou GESARA, que é um acrônimo para Ato para a Segurança e Reforma Econômica Global. Assim, como um programa, GESARA e NESARA podem ser vistos de várias perspectivas. Como um programa financeiro espiritualmente dirigido, que remonta ao trabalho dos mestres ascensos. Esse trabalho começou no século XV e foi projetado para fornecer um novo sistema econômico para o mundo durante a presente época de transição. Isto é bem conhecido por ser o início das contas colaterais globais ou crédito mundial, visto como um desenvolvimento moderno. No entanto, as raízes do GESARA-NESARA podem ser encontradas na resposta do Supremo Tribunal para as perigosas execuções hipotecárias pelos bancos contra a propriedade agrícola, que o tribunal considerou ser ilegal na década de 1980. No curso de rever estas práticas, o tribunal foi mais longe e decidiu que muitos outros acordos bancários contemporâneos, fiscais e de governança também foram inconstitucionais. Então uma iniciativa legislativa, em seguida, levou o seu nome para Ato de Segurança e Reforma Econômica Nacional, e foi aprovada pelo Congresso em 2000. NESARA era para ser anunciado publicamente em 11 de setembro de 2001 às 10 horas da manhã, mas a Cabala decidiu explodir os edifícios do World Trade Center, por volta das 8, a fim de evitar que o momento histórico de acontecer. Essas mesmas forças energéticas escuras estão até hoje ainda lutando com unhas e dentes para evitar até mesmo a consciência do NESARA, e muito menos a sua execução, e, neste ponto, atrasando o anúncio e RV ainda mais. Mas, ao Estado de Direito, NESARA deve ser promulgada agora e as suas disposições generalizadas serem desembolsados livremente para a humanidade. Certo de que este cartel da Cabala Sinistra esteve temporariamente bem sucedido em alcançar atrasos por vários meios, incluindo assassinatos de pessoas influentes que favorecem iniciar as disposições sem demora,
bem como outras pessoas que trabalham ativamente para este fim, ameaças de morte às famílias dos trabalhadores da luz e para os próprios trabalhadores da luz, agentes duplos dentro das fileiras dos trabalhadores da luz, e terceiros ataques terroristas constantes. O ato patriota dos Estados Unidos também foi parte de sua campanha anti-Nizara, e eles usaram os ataques de 11 de setembro de 2001 para alavancar o medo sobre o povo norte-americano, para criar ainda mais bárbaras e ilegais táticas de repressão. Felizmente, essa opressão não há mais. Interessante notar que o ouro, que era para fazer a nova moeda do Tesouro dos Estados Unidos, foi armazenado no edifício 7 do WQC, e foi roubado pela quadrilha durante o falso ataque. O edifício 7 do WQC também foi o centro de operações Nizara pré-11 de setembro, e foi finalmente destruído após o roubo completo. É por isso que ele foi feito para cair sem ser atacado. Agora visto do ângulo mais amplo possível, Nizara é um arranjo espiritualmente inspirado e divinamente guiado. Nizara é seu núcleo, uma legislação galacticamente inspirado para o governo dos Estados Unidos. Ele foi encorajado por um consórcio galáctico, e concebido com a ajuda de seres de elevada luz, em trabalho com todos os governos, em conjunto com muitos seres espirituais do planeta, todos tentando criar um quadro jurídico para inaugurar a era de paz, prosperidade e harmonia no planeta Terra. Alguns consideram Nizara como sendo de natureza a mais política e econômica, enquanto outros o veem como espiritual, por causa dos seres de luz de alto nível associadas com ele. Nizara é ambos. Sempre que as pessoas são severamente oprimidas pelas condições políticas e econômicas, que fomentam as circunstâncias de vida empobrecidas, a falta de cuidados de saúde e educação, o monopólio dos recursos naturais, trabalho escravo, leis e tribunais injustos, fome e regimes tirânicos, oferecendo o alimento da alma não é suficiente. Algo deve ser feito. Mas se as pessoas estão preocupadas com meras exigências de sobrevivência, dando-lhes apenas as mensagens espirituais, não vão trazer as reformas globais que precisam para sair da sua miséria. Eles estão presos no enigma. Eles não podem sair sem ajuda galáctica ou espiritual. É por isso que as disposições do Nizara são monumentais em alcance, incorporando grandes reformas para o planeta Terra, que começarão logo que esta legislação histórica for oficialmente anunciada e implementada. Quando as pessoas se tornarem conscientes destas reformas, eles serão motivadas a participar de acordo com as suas maiores capacidades e não alguma limitação pré-atribuída. Como em todos os outros aspectos das polaridades ainda existentes na Terra, Nizara está em um extremo contra uma força energética escura, usada pela quadrilha para escravizar a humanidade por milênios. Nizara foi projetado para apagar a pobreza e todos os seus males inerentes da Terra, durante um período transitório que antecede a ascensão, para que os cidadãos soberanos do planeta possam voltar a centrar a sua atenção espiritual na transformação planetária. Não serão impostas mudanças Nizara, para o bem dela, mas fazem parte do nosso plano para trazer conforto e proteção de volta para a humanidade, que levantará as experiências humanas para novos patamares, e trazer a paz sustentável, alegria e felicidade. Seguindo Nizara, você estará no frame direito da mente, para aplicar-se para um negócio de preparação para a ascensão, que é o objetivo final da humanidade. Em última análise, este planeta está destinado a ser desabituado do uso do dinheiro, e a humanidade vai chegar a uma fase em que o dinheiro não tem lugar em uma sociedade que é fundada sobre a partilha. Na nova idade dourada da Terra, a tendência será afastar-se do dinheiro, e em direção a sistemas de troca. A intensidade da luz nas almas permitirá que esses meios de remuneração de serviços e conduta do comércio tornem-se tão satisfatórios entre as nações, como entre os indivíduos. Também foi dito que não havia sentido implementar o Nizara, antes que todas as forças energéticas escuras fossem removidas completamente do poder. Caso contrário, a quadrilha iria apenas continuar a usar seu controle sobre os governos, para aproveitar os fundos das pessoas após o lançamento.
É por isso que forças energéticas escuras tenazmente tentaram agarrar o topo dos degraus de poder em todas as instituições humanas. Como seus tentáculos atingiram profundamente nos mais altos níveis do governo, bancos, mídia, religião, corporações multinacionais, famílias reais, educação, medicina, farmacêutica, direito e sistemas de justiça. Mas eles não podem influenciar a humanidade como regra absoluta. Nada, de natureza influente no planeta Terra, está agora sob controle da Cabala. Basta pensar sobre isso. A outrora toda poderosa Cabala foi derrotada, e eles já não são reconhecidos galacticamente como estando no controle das pessoas ou recursos nativos da Terra. A humanidade está verdadeiramente livre. Não haverá mais seres humanos sendo mantidos em vácuos da ignorância, ou câmaras de medo invisível. Agora é a Cabala que deve experimentar escassez e medo como os oprimidos, como eles estão descobrindo rapidamente que a manutenção do poder é impossível. O sapato está realmente no outro pé por si só. Como eles previram acertadamente, o Nizara, como seu desenraizamento total, porque uma vez que as reformas do programa são implementadas, o controle da escuridão desmoronará totalmente. E isso é exatamente o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas se perguntam, por que a coligação galáctica não força apenas a Cabala a aceitar o Nizara? Talvez eles apreciaram a exigência de escolha de livre-arbítrio. Ou eles estão agindo de acordo com a lei universal, em que a coligação é obrigada a manter uma certa distância, até a chegada de um prazo divino, que tecnicamente permite que até mesmo os piores ocupantes da Cabala exerçam o livre-arbítrio e se entreguem em seus próprios termos. Outra fonte de confusão surge da nossa crença de que os planos galácticos da coalizão são predestinados e, portanto, fixos. Mas há coisas que podemos chamar de coringas. O que quer dizer, potenciais que ninguém pensa, e parece causar atrasos. De qualquer maneira, sei que muito está fomentando nos bastidores, e a dura verdade está vindo à tona sobre a economia global, campo de energia da Terra, e outras informações radicalmente carregadas, que certamente irá levar a notícia da libertação Nizara. Sua hora chegou. Seu momento é agora. Suas vidas são suas, mais uma vez. É seguro acreditar. A consciência Nizara, amados mestres, vimos hoje a lhes trazer um recado de alegria, liberdade e abundância. Viemos a lhes trazer surpreendentes detalhes sobre as mudanças que estão sendo feitas em seu sistema financeiro e econômico. Há vários anos preparamos as bases para a implantação de mudanças monumentais em seu mundo. Trata-se de uma alteração significativa na forma como transacionam e administram seus recursos. Uma nova concepção que trará fim ao sistema de escravidão por dívidas, que impera. Há muito aqui a ser dito, pois essa alteração os trará maior liberdade para serem e se desenvolverem, reconhecendo-se como filhos a receber todo o amor da criação. Há um ser que é o grande responsável por essa implantação e alteração. Seu nome é Nizara. Sim. Ouvem falar há décadas esse nome e, até então, pouco foi dito sobre o que exatamente isso significa. Nizara é uma inteligência que cuidará de seu sistema de recursos. Sim, amados, é isso mesmo que ouvem, uma inteligência. Uma alma viva. De início, pensaram se tratar de um sistema de computadores ou um novo modo de operar as moedas. Mas chegará um momento que se darão conta que algo mais é trazido ao seu mundo, pois uma entidade os auxiliará na administração de todos os seus recursos. Nizara é uma alma viva que possui como corpo físico documentos financeiros. Obviamente que estamos a nos referir a uma inteligência etérica e não física, porém toda a circulação monetária de seu planeta estará sob o controle de uma inteligência superior, cujo nome se atribui Nizara. Já percebem a impossibilidade de desvios, corrupções ou ilícitos a partir de um sistema como esse? Amados, isso possibilitará que vocês estejam conectados ao sistema financeiro e econômico em um nível etérico. Isso significa que vocês terão que se abrir à verdadeira abundância para a utilização desse sistema em todo o seu potencial. Vocês se ligarão energeticamente de forma direta ao sistema financeiro.
Mas ele exigirá não apenas abertura aos valores monetários, mas a abundância de amor, liberdade, autenticidade e tudo aquilo que os faz vivenciar em sua essência. Esse sistema os levará a uma progressiva evolução. Essa entidade será capaz de controlar todos os recursos, suas movimentações, a origem e o destino de toda e qualquer transação. Toda e qualquer movimentação estará sob a consciência de Nezara. Isso significa que à medida que expandem a consciência estarão progressivamente tendo acesso a todos os recursos que efetivamente necessitam. Não só financeiros, mas de todos os demais. Nezara terá como uma de suas missões garantir que não haja acúmulos excessivos de recursos, bem como que não haja falta dos recursos mínimos a qualquer ser humano. Todos os recursos serão progressivamente destinados à implantação da luz em um ambiente totalmente autossustentável. Pode parecer algo surreal, que nosso próprio escriba chega a duvidar, mas é exatamente isso que estamos a dizer. Nezara é antes de tudo uma entidade, uma consciência, que se destinará a os auxiliar na administração de todos os recursos de seu planeta ao caminho da evolução da humanidade. Essa entidade levará seu mundo a ter uma moeda lastreada, que represente a riqueza. Mais que isso, ela irá progressivamente conduzir a humanidade à extinção da moeda. É claro que isso tudo não se dará do dia para a noite, porém essa inteligência irá utilizar o dinheiro e outros recursos como um meio de acelerar o próprio avanço da humanidade. Trata-se de um sistema que conduzirá a humanidade a viver em um ambiente de total abundância de recursos, sem que haja possibilidade do uso excessivo ou do esgotamento dos mesmos. Então, não se trata apenas de uma entidade de controle, mas, sim, de caráter pedagógico evolucionista. Ela progressivamente levará a humanidade, inclusive, a poder viver sem necessitar da utilização de moedas. Essa entidade virá com a função de implantar e auxiliar na execução de um sistema financeiro que esteja adequado à consciência coletiva da humanidade. O sistema se amoldará à consciência. Sim, meus filhos. Nezara é um ser da criação, mais um que virá aos seus auxílios para a implantação da nova Terra. Nezara os ensinará a compreender o fluxo da criação, recebendo e doando de modo constante, onde a ilusão da falta será algo inconcebível, um conceito que futuras gerações terão dificuldade de compreender. O novo sistema que governará seu mundo é algo mais avançado do que concebem, e estará a os possibilitar o uso adequado de seus recursos, sua evolução e, isso, sem que haja benefícios a poucos como ocorre atualmente. Eu vos agradeço de todo o coração. Fim deste podcast. Você acabou de ouvir Desperte, Nezara, o que todos devem saber. Gratidão por acompanhar até aqui. Em breve voltaremos com mais informações. Por enquanto, curta nossas páginas no Facebook e ative as notificações para não perder as novas matérias, vídeos e podcasts. E lembre-se sempre, tudo é energia. Desperte. Até a próxima. Até a próxima. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações. We have been nowhere near normal this year.